Fala pessoal, então vamos aqui para a terceira parte da nossa aula e agora nós vamos falar a respeito do cilindro. Tá? Então, o que é o nosso cilindro? O cilindro, então, vou ter dois círculos, alfa e beta, em dois planos paralelos, e eu vou ter todo o segmento de reta, que vai começar em alfa e terminar em beta, e eles vão ser paralelos entre si. Quando eu fechar toda essa volta, eu vou ter o cilindro, tá bom? Então, eu tenho duas bases, que são agora circunferências, e eu tenho essa área lateral que vai ser formada por essas retas paralelas. Veja que o cilindro, a gente pode pensar ele como sendo um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? Eu vou girar eu tenho aqui um retângulo, né? Rotação de um retângulo, e eu vou girar ele em torno de um eixo, e ele vai produzir o cilindro. Nesse cilindro eu vou ter duas bases, então nossa base, como ela é uma circunferência, nós vamos ter um raio. E a nossa área lateral, veja que se você cortar, pensa no cilindro, né? O cilindro a gente pode ter como aquelas latinhas de salsicha, uma lata de óleo. Isso seria a ideia de cilindro. Na hora que a gente corta aquelas duas tampas, tira a tampa na parte de cima, tira a parte de baixo, e nós cortarmos ele, ele abre como se fosse uma folha, né? Exatamente como está aqui. Então, nós vamos ter a altura do cilindro, que é aquela distância entre os dois planos, onde estão contidas as bases dele, e nós vamos ter essa parte de baixo aqui, ó, quando a gente espichar, ela é exatamente o comprimento da circunferência, ou seja, 2πr, tá? E aí nós também temos um outro cilindro, que pode ser o cilindro equilátero. O que é o cilindro equilátero? Quando eu tiver a seção meridiana, eu vou passar exatamente no meio dele aqui, e essa seção vai ser um quadrado, tá? Essa figura formada aqui é um quadrado. Bom, então vamos definir aqui o que é a nossa área lateral e o que é a área do volume do cilindro. Bom, então, nós vimos aqui, né? Que isso daqui, como eu abri a lata, como eu cortei aqui, abri ela, nós vamos ter isso aqui valendo 2πr. Isso daqui é exatamente essa altura que está em azul, h. Nós vamos ter as nossas bases aqui, que são círculos, como tendo um raio. Vou botar R minúsculo, né? Bom, então quem é a área lateral do cilindro? A área lateral vai ser isso daqui. Então, quando eu falar de área lateral de um cilindro, chamar de AL, eu vou ter 2π vezes R vezes H. Isso aqui é a área lateral. A área da base é exatamente a área do círculo, né? πr ao quadrado. E a área total é a soma dessas duas áreas. Só que o que acontece? Eu vou ter duas áreas da base mais uma área lateral, tá? Mas só perceber isso daqui, ó, que o comprimento é 2πr, o comprimento quando eu abrir, né, quando eu cortar, vai virar 2πr, e a nossa altura é h, bom? Veja que a altura também é a distância entre esses planos, ou seja, a distância entre uma base, entre os planos que contém a base, a distância entre uma base e outra. Isso daqui vale também, ó. Se eu pensar agora, eu vou cortar esse cilindro. Pense que você faz uma faca que você vai cortando com planos paralelos à base, né? Veja que isso sempre vai produzir a mesma figura. Então, nesse caso, o volume dele também vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. A área da base está aqui, vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h, tá? Então, esse daqui é o valor do volume. A área lateral fica esse retângulo que está aqui, 2πr vezes h. E aí nós temos a área da base, que é a área da circunferência de raio r, πr ao quadrado. A área total, como eu tenho duas bases, é duas vezes a área da base mais a área lateral. Então, isso daqui é do cilindro. O cilindro é somente isso, bem simples, tá? Sem muito mistério. Então, na próxima parte, nós vamos começar a falar de cones, pirâmides e troncos de cone e pirâmide. E a esfera a gente finaliza nosso conteúdo.